Olá meninas, tudo bem? Mês de setembro amarelo, conscientização contra o suicídio. Eu separei 4 emoções para falar sobre elas uma vez, né? Todas as terças-feiras, e hoje estamos na última semana de setembro, trazendo para vocês uma emoção chamada preguiça. Sim, a preguiça é considerada uma emoção. E ela tem uma origem. Sentimento dela é a desmotivação de fazer qualquer tarefa. Eu fui buscar o significado da palavra preguiça e eu quero aqui pontuar sobre qual deles eu vou abordar. A preguiça diz assim, aversão ao trabalho, ócio, vadiagem. Primeiro significado. Segundo, estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psiquiátrica. Ou seja, o segundo significado, nós não vamos descartar, e é para isso que os profissionais da saúde mental estão à disposição. Médico, psiquiatra, terapeutas estão à disposição para que, se ela for de origem orgânica ou psíquica, existe tratamento e você precisa procurar ajuda. Mas aqui eu quero falar sobre o primeiro, que é realmente o ócio, a vadiagem, usa até essa palavra pesada, né? Que é estar à toa, por opção. Provérbios 6, dos versículos de 6 a 11, está dizendo lá, advertência contra preguiça. Eu quero começar lendo o 6, ele diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Sabe o que eu fiz? Fui buscar o que eu tenho que aprender com a formiga. E eu, então, peguei ali uma reportagem feita por ele é professor, pesquisador e especialista em formigas da Universidade Federal do Paraná. E pasmem, quando eu li, eu percebi que tinha muita coisa para aprender, porque elas cumprem princípios bíblicos. Então, é por isso que na Bíblia não ia estar, por acaso, vai ter com a formiga. Que princípios que eu aprendi lendo sobre as formigas com esse especialista? Ele diz o seguinte, as formigas elas se dividem, ou seja, elas trabalham em grupo e elas se dividem de maneira organizada. Daí a gente já tem 2 princípios. Unidade. A palavra de Deus fala sobre a importância de não viver só, estarmos em unidade. Outro princípio. Quando elas se dividem nas tarefas, em grupo, cada grupo tem a sua função, existe uma que é a prioridade, a rainha. E a função dela é se reproduzir, ou seja, perpetuar a espécie. Quando Deus forma o homem e a mulher, o que ele fala pra gente? Multiplicai e encher a terra, sede fecundos e multiplicai. Elas cumprem esse princípio. E ele diz que as formigas, mesmo sendo divididas, cada uma na sua tarefa, ele diz assim, todas têm o mesmo grau de importância, ou seja, não existe rivalidade, existe harmonia entre elas. Outro princípio. E elas, ao se dividirem, têm funções específicas para que o resultado aconteça. Você sabia que Deus é organizado? Todas as vezes que ele tinha uma missão, ele detalhava o passo a passo. O grande exemplo é a Arca de Noé. Ele detalhou largura, altura, comprimento, quantos andares teriam que ter, quem estaria lá dentro, como ele deveria fazer. Ou seja, Deus é organizado e elas também são. Então eu vou deixar uma curiosidade aqui. Nosso tempo de 5 minutos já está no fim, mas vai ser produtivo. Diz assim, na colônia existe a rainha. Quem cuida da rainha serão as formigas de idade média. Elas vão limpar a colônia, elas vão escavar novos ninhos e elas vão cuidar.
da rainha. As mais novas, elas vão cuidar das recém-nascidas, das larvas. E as mais velhas são aquelas que buscam o alimento. E ele diz que essas que buscam alimento não carregam peso maior do que elas podem carregar. Outro princípio. A palavra de Deus diz que ele nunca te dá um fardo maior do que você pode carregar. Então, eu acho que eu e você aprendemos muito com as formigas. Coloque-se em movimento, porque estar em movimento, estar com a sua cabeça produtiva, tira você do ócio, tira você do isolamento e te livra de pensamentos indevidos. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe.